Fala galera, beleza? O concurso da Controladoria Geral do Rio de Janeiro está na praça. Vai ter prova discursiva e nessa aula a gente vai falar sobre essa prova discursiva. Primeiro, né, se você caiu aqui nesse vídeo, você já está de parabéns, né? Porque você está procurando se preparar para a discursiva. Então, esse já é um grande diferencial, considerando que a maioria das pessoas nem olha para a discursiva. Essa aula aqui, ela é a aula inicial do nosso treinamento para esse concurso de discursiva, tá? Então a gente vai passar aqui algumas orientações gerais, né? Focando ali justamente na especificidade desse concurso, para que você possa iniciar essa preparação e chegar bem preparado lá no dia do seu concurso. E por que esse concurso aqui ele é tão relevante, por que ele é tão importante? Primeiro, né, por conta da remuneração, né? A gente tem aqui a previsão de uma remuneração inicial de mais de R$ 11.000, tá? E isso aqui a gente está falando sem o adicional de qualificação, né? Se você tiver doutorado, por exemplo, pode aumentar em até 40% essa remuneração. Então é um super salário, né, para poder viver lá no Rio de Janeiro. Outro aspecto interessante é a quantidade de vagas. E aqui muita gente pode acabar indo no edital e olhando só isso aqui, ó, né, e vendo que, poxa, tem um total de 10 vagas, né, tantas vagas assim. Porém, o concurso, ele vai ter um cadastro de reserva, tá? E qual vai ser o tamanho desse cadastro de reserva? Vai ser o quantitativo de aprovados na fase de discursivo. Então vai ser assim, a pessoa faz o objetivo, aí a banca ela vai selecionar um quantitativo para poder corrigir essa redação. E qual é esse quantitativo, Bruno? 180, tá? Aproximadamente 180. Então ela vai selecionar aqui os 130 primeiros da ampla concorrência para corrigir redação, os 10 primeiros dos deficientes, os 20 primeiros dos negros ou indígenas e os 20 primeiros para candidatos insuficientes. Então, assim, vão ser ao todo 180. Então, por que eu digo aproximadamente? Porque se tiver empate na última colocação, vai ter mais redação corrigida. Aí, nessa fase de redação corrigida, logicamente, alguns candidatos vão perder pontos, né? Vão ser eliminados, né? Sempre acontece, infelizmente. E outros vão continuar ali no cadastro de reserva, podendo ser convocados durante o prazo de vigência. Então, tem bastante vaga. E terceiro, porque a discursiva, que é o vídeo que você vai tá vendo aqui, que é a preparação que você tá fazendo aqui, ela vai ter um peso significativo na nota. Quer ver? Se você for analisar aqui o edital, a gente vai ver que a nota final do concurso vai ser o somatório da objetiva com a discursiva. A objetiva vai ter 50 questões de conhecimento básico, 70 questões de conhecimento específico, então ao todo serão 120 questões. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 em conhecimento básico, 21 em conhecimento específico e 36 no total da prova objetiva. Então, isso aqui são as regras da prova objetiva. Agora, um detalhe interessante está aqui, ó, tá? Vai ser uma prova de certo e errado, né? E normalmente, nas provas da Banca Sebrasp, uma questão errada, então você marcou uma questão errada lá no seu gabarito, ela anula uma questão certa, né? Então, assim, quando você acaba chutando ali sem muito critério, você acaba tendo sua nota reduzida por conta desse critério. Nessa prova da CGS, Rio de Janeiro, tá diferente, tá? A banca ela vai tirar só 0,5 por erro. Então, para você ter uma certa, né, anulada, você precisa ter 2 erros. Então, a cada 2 erros vai anular uma certa. Nesse caso, o chute, né, o chute ali com critério na prova objetiva, nas questões, logicamente, que você não sabe, é interessante, né? Não é interessante nesse caso aqui deixar questões em branco, salvo aquelas questões que realmente você nem consegue chutar, não tem critério nenhum para chutar, então aí você deixa. Mas não é interessante deixar muitas questões em branco, porque a ponderação dos erros aqui foi menor do que nas demais provas da Banca Sebrasp, beleza? E a discursiva? A discursiva, ela vai ser uma redação, uma questão, né, discursiva de até 30 linhas, que cobrará conhecimento específico, né, e valerá 30 pontos. A banca ainda traz que ela deve ser redigida em caneta preta transparente, então cuidado aí na hora de levar a caneta, na hora de levar a caneta azul. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 15 pontos. Tá? O que a gente tem aqui como conhecimento específico? Pode cair Controladoria Geral do Estado, Auditoria Governamental, noções de direito penal, noções de direito tributário, Sistema Normativo Anticorrupção, Sistema Normativo de Transparência e Acesso à Informação, noções de contabilidade aplicada ao setor público e controle e ética na administração. Considerando, então, que essas são as possíveis matérias que poderão ser cobradas, né, o candidato ele tem que estar preparado para qualquer assunto. Né? Só que como um rol é muito extenso, não dá exatamente para a gente definir qual matéria vai cair, qual assunto vai ser cobrado. Então, além do estudo para a objetiva, né, que é necessário até para conseguir ter a redação corrigida, é importante que o candidato conheça a técnica de escrita,
para que ele consiga desenvolver bem uma redação, mesmo sem dominar o tema. E é isso que a gente vai começar a passar nessa aula aqui e o que a gente vai aprender ao longo desse nosso curso, beleza? E qual é o nosso objetivo? O objetivo é que você consiga excelentes notas nas discursivas, assim como os diversos alunos que você concursado e figure nas primeiras classificações ali do concurso, né? Assim como aconteceu lá no TCE Santa Catarina, em que alunos do Você Concursado figuraram ali entre as 3 primeiras colocações em várias áreas, né? Contábeis, direito, administração. E também no TCU, né? Em que a gente tem ali 2 dos 3 primeiros colocados no concurso, né? Um concurso de alto nível que a gente sempre figura ali com boas classificações dos nossos alunos, justamente por conta desse desempenho na discursiva. Ao longo dessa aula aqui, a gente vai passar algumas dicas, mas se ficar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no @vocêconcursado ou no Telegram do Você Concursado na Academia Discursivas, beleza? Se você não é aluno, tá vendo esse vídeo aqui no YouTube por acaso, o link para o curso está aqui abaixo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o treinamento, você pode acessar lá, beleza? Vamos lá, primeira dica aqui. A data da prova está marcada para 4 de fevereiro e vai ser aplicada ao mesmo tempo a prova objetiva e a prova discursiva. A banca deu 4 horas e meia, né, para realizar essa prova. Então você vai ter 4 horas e meia para fazer a objetiva e a discursiva e entregar antes de encerrar o prazo, antes do examinador começar a puxar a prova da sua mão. Qual é a divisão de tempo aqui ideal para essa situação? Tá? Então seriam aqui 3 horas, tá? Mais ou menos aí para fazer a prova objetiva. Né? Então, se a gente pegar aqui, né, o cálculo aqui, né, 3 horas a gente tem 180 minutos, né? Então, se a gente pega aqui os 180 minutos e divide pelas 120 questões, a gente vai ter aproximadamente aí 1,5 minutos, tá? Uma média de 1,5 minuto para resolver cada uma das questões da prova objetiva. E como é que vai ser esse tempo, né? Você vai ter que ler o enunciado, né, marcar a alternativa ali na prova, depois passar isso para a folha definitiva. É um prazo bom, né, considerando que algumas você vai fazer mais rápido, outras vai ser mais devagar, mas essa média de 1,5 minutos é tranquilo para a objetiva. E aí vai sobrar 1h30 para você poder fazer a discursiva. Essa 1h30 também é tranquila se você já tiver praticado antes, se você já tiver feito outras provas, já tiver uma técnica de resolução, porque se você não tiver, pode ser que você demore 2 horas para fazer uma prova discursiva e aí não vai dar tempo de você fazer o objetivo ou vice-versa. Então, tem que estar preparado para enfrentar esse tempo, essas 4 horas e meia. E qual é a dica? Fazer simulados. Então, aqui no site do Você Concursado, você vai ter as questões discursivas para você poder praticar. Então, você vai pegar um final de semana, vai juntar, pegar um simulado da objetiva, montar um simulado da objetiva, e aí pegar uma discursiva aqui do site e fazer cronometrando o tempo, como se fosse no dia do concurso mesmo. E aí sim você vai ter uma noção se você consegue fazer as 2 provas nessas 4 horas e meia ou não. Eu digo isso porque é bem comum as pessoas acabarem ficando apertadas ali e não conseguirem finalizar uma das provas. Então é importante você fazer essa prática do simulado primeiro, beleza? Dito isso, vamos agora para a parte específica da discursiva. Então, como é que a banca Sebrasp normalmente cobra uma discursiva? A gente pegou aqui uma questão na biblioteca de discursivas, né? A biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado, em que você pode pesquisar questões discursivas de provas anteriores ou provas inéditas, né? E eu entrei lá, peguei aqui uma questão aqui, ó, uma questão aqui de contabilidade pública, né? Do Sebrasp 2021, foi aplicado no concurso do TJ Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro também, né? E possui lá no padrão de resposta, resolução em texto também, tá? Olha que questão interessante. A banca Sebrasp, normalmente, ela traz uma situação hipotética ou traz um texto motivador para poder contextualizar o candidato acerca do que vai ser cobrado. E aí depois vem com o comando da questão e com os tópicos. Nessa questão aqui do TJ Rio, ela já foi direto ao ponto. Então ela vem aqui já com o comando da questão. Veja que ela não fica dando volta, ó. Ela já fala assim, ó, retire um texto dissertativo acerca da lei de responsabilidade fiscal, atendendo ao que se pede a seguir. E aí ela lista aqui os tópicos. Tá? Nessa questão ela trouxe aqui, ó, 5 tópicos para o candidato responder. Então, vai demandar aí organização, vai demandar estratégia para que o candidato consiga responder a tudo que foi solicitado. Tá? Então, isso aqui é um estilo de prova. Outro estilo de prova é esse aqui que eu tinha trazido. Normalmente a banca ela traz aqui um texto motivador antes. Nesse caso aqui é uma situação hipotética. Uma questão em que a banca ela conta uma historinha e tal.
como contabilidade geral não está no seu edital, a gente não precisa adentrar nessa questão aqui, tá? Mas aqui o objetivo é você entender essa estrutura. Então, o que acontece? A banca ela pode vir direto, igual está aqui, comanda questão e tópicos, ou ela pode trazer aqui em cima um texto, uma situação hipotética ou um texto motivador, né, para contextualizar o assunto. Ela pode trazer aqui, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi publicada em 2000 e tem como objetivo o equilíbrio das contas públicas, blá, 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 enfim, contar uma historinha sobre a lei e depois pedir as informações. Mas o padrão normalmente é isso. O que é mais importante aqui no enunciado da Banca Sebrasp? Os tópicos, tá? Eles que vão orientar toda a discursiva, né? A quantidade de parágrafos, a forma como você vai responder, tudo está vinculado aos tópicos. É o ponto mais importante. E para você poder entender por que ele é o mais importante e já montar uma estratégia, é preciso entender o critério de correção da banca. Então vamos lá, concurso é um jogo, discursivo é um jogo, e para você ganhar esse jogo, você precisa conhecer bem as regras. E o que significa conhecer bem as regras no caso da discursiva? É conhecer os critérios de correção da banca, saber onde a banca ela coloca ali mais pontos para que você possa focar justamente naquilo ali, tá? Então vamos lá, no edital está dizendo que a nota da sua prova discursiva vai ser a nota do conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Essa nota de conteúdo aqui, ela é dividida em dois aspectos, apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Nessa parte de desenvolvimento do tema, a banca vai avaliar se o candidato respondeu corretamente aos tópicos, aqueles que a gente viu na questão anterior. Numa questão de 30 pontos, como que a banca divide essa pontuação? Tá? Ela pega 30 pontos e coloca 1,5 pontos em apresentação e estrutura textual. Tá? Nesse aspecto aqui, ela vai avaliar a legibilidade, vai avaliar a obediência às margens, a indicação de parágrafo, a organização das ideias. Tá? Então, é isso que ela faz aqui nesse 1,5 pontos. E 28,5 pontos para o desenvolvimento do tema. Tá? Então, a gente tem aqui que 95% da sua nota na prova discursiva da Banca Sebrasp é direcionada para a resposta aos tópicos. Por isso que eu disse que os tópicos são os aspectos mais importantes do enunciado, que você tem que estar mais atento. Por quê? Porque a resposta a eles vale 95% da nota total. Beleza? E essa outra parte da fórmula, Bruno? Essa outra parte é o que a gente chama da gramática, né? A gramática, ela vai descontar pontos, né, proporcionalmente à quantidade de erros que você comete. Então, só para a gente ter uma ideia, imagine que a gente tem aqui dois candidatos, tá? Então, a gente tem aqui o candidato 1 e o candidato 2, beleza? O candidato 1 e o candidato 2 cometeram a mesma quantidade de erros. Ambos cometeram 5 erros. Mas o candidato 1 escreveu 20 linhas e o candidato 2 escreveu 30 linhas. Ao aplicar essa fórmula aqui, a gente vai ver que o candidato 1 vai perder 1,5 pontos. Então, imagine que ele tenha gabaritado o conteúdo, 30 pontos. Como ele perdeu 1,5 pontos de gramática, a nota dele vai ser 28,5. Tá? Já o candidato 2, como ele escreveu mais linhas, né, e a gente tem uma divisão aqui, ele vai perder menos pontos. Tá? Então, ele ficaria com uma nota 29. Ele perderia só um ponto. Veja que nessa brincadeira, só por ter escrito mais linhas, esse candidato 2 ganhou 0,5 pontos na frente do candidato 1. Isso numa classificação de concurso faz muita diferença, tá? Então, qual é a primeira estratégia aqui para essas provas da Banca Sebrasp? Escrever o máximo de linhas. Então, se a banca ela trouxe uma folha de resposta para ser respondida em 30 linhas, eu sugiro que você utilize as 30 linhas para poder responder ao que ela solicitou. Primeiro, porque o impacto dos erros de gramática vai ser menor, né? Então, você vai escrever mais linhas, então cada erro de gramática vai valer menos. Então, você vai ter um desconto menor pelo erro de gramática. E não só isso, tá? Quando você escreve mais linhas, você tende a trazer mais conteúdo. Trazendo mais conteúdo, você aumenta as chances de acertar aquilo que foi solicitado. Então, escrever todas as linhas aí está diretamente relacionado aos 95% da nota, então a conseguir uma nota boa. Então essa seria a estratégia para a Banca Sebrasp. Com base nisso, né, tendo em vista que a nota de conteúdo está, né, tá na resposta aos tópicos, como que a gente vai estruturar o nosso texto, né? E aqui vem a grande sacada. Um texto dissertativo comum, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Essa é a estrutura de uma redação comum. Porém,
nessa prova da Banca Sebrasp, se você faz um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão muito longos, você acaba tendo pouco espaço para responder os tópicos, porque na introdução e na conclusão a gente não responde a tópicos, né? A gente só apresenta o tema e etc. Então, a resposta aos tópicos está no parágrafo de desenvolvimento. Então, se você faz introdução e conclusão grande, você tem menos linhas para poder desenvolver as respostas, então você pode perder ponto, né, por não apresentar alguma informação na parte de conteúdo. Por isso que não é a melhor estratégia para a Banca Sebrasp. Tá? A gente tem aqui duas estratégias para a Banca Sebrasp. E aqui a gente está considerando um enunciado com 3 tópicos. Tá? Então, se a gente tem um enunciado com 3 tópicos, a gente vai ter aqui um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, né? Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. E nesse caso, a gente pode fazer uma introdução pequena, de até 3 linhas. Beleza? Então, você faz uma introduçãozinha ali só para dizer que fez um texto dissertativo e utiliza o restante das linhas para poder responder aos tópicos. Essa é uma estratégia. Tá? E tem uma outra estratégia que funciona também muito bem para a prova da Banca Sebrasp, que é o quê? Que é montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, sem introdução e sem conclusão. Isso mesmo, é só responder os tópicos, tá? Então, num enunciado com 3 tópicos, você faria ali 3 parágrafos. Veja que assim você vai ter uma média de 10 linhas para cada parágrafo, né? Então, você vai conseguir responder e desenvolver bem essa resposta para conseguir a nota máxima ali naquela parte de conteúdo, beleza? Então, essa seria a estratégia para usar. Nesse enunciado que a gente viu agora, eram 5 tópicos. Então, se você faz introdução e conclusão e ainda tem que responder 5 tópicos, você não vai ter como desenvolver bem a resposta. E provavelmente você não vai ganhar nota máxima em conteúdo. Então, quando você tem enunciados de 4 tópicos ou 5 tópicos, o ideal é você usar esse modelo aqui, sem introdução e sem conclusão. Por quê? Parágrafo de introdução e parágrafo de conclusão em provas de conhecimento específico da Banca Sebrasp, normalmente, tá? Eles não sofrem desconto. Então, eles não são exigidos pela banca na correção. Então, o candidato não faz e, mesmo assim, ganha nota máxima, assim como a gente já viu vários alunos do Você Concursado conseguindo, tá bom? Então, essa seria a estratégia aí para você poder montar o seu texto. Então, a gente aprendeu só nessa leva aqui, que é o seguinte. A maioria das linhas, a gente vai tentar usar as 30 linhas, a maioria das linhas vai ser disponibilizada para os parágrafos de desenvolvimento e você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado. Beleza? Show de bola. E a partir de agora aqui, com essas diretrizes, né, você vai ter que aprender a técnica discursiva, então você vai ver os próximos módulos, vai aprender a montar um texto, a apresentação de um texto, né, como que a gente vai fazer a rasura, né, no caso da Banca Sebrasp, qual o tamanho da linha ideal, como que a gente vai citar a lei, etc. Né? Depois a gente vai vir com os conceitos importantes, e aqui nos conceitos importantes eu destaco os elementos de coesão para ganhar ponto em apresentação e estrutura textual. Depois a gente vai elaborar o texto, né? Então, montar o texto. Então, você vai aprender a fazer aqui o parágrafo de desenvolvimento, é o coração desse curso. Dentro do parágrafo de desenvolvimento, você vai ver que vai ter o tópico frasal, o argumento principal. Dentro do argumento principal, a gente tem um recurso de autoridade, também tem um argumento secundário e o fechamento. Então, isso aqui você tem que dominar nesse nosso treinamento para conseguir fazer uma boa prova para a Banca Sebrasp, beleza? Sem falar aqui nas dicas de gramática, né, para você diminuir esses erros de gramática. Na dica sobre a Banca Sebrasp, então pode se aprofundar um pouco mais nesse critério de correção da banca e principalmente, tá, rascunho. A gente tem uma técnica para você poder fazer um rascunho eficiente, um rascunho em que você ganha tempo na hora de montar a sua redação, haja vista só ter 4 horas e 30 minutos para realizar a prova. Tá? E como um extra aqui, nessa parte aqui do parágrafo de desenvolvimento, tem um bônus lá no nosso treinamento que chama assim, shooting discursivo. Tá? Então, como ganhar pontos em questões que você não domina. Então, pode acontecer ali, poxa, tem 5 tópicos, eu sei 4, e o outro eu não sei. Eu vou deixar em branco esse outro? Se eu deixar em branco, eu já perdi ponto. Não, então você vai tentar ganhar alguma coisa ali. E aí, para isso, existe uma técnica de chute que se aplica muito bem, inclusive, à Banca Sebrasp. Depois que você vê toda essa técnica, que assim, a ideia do curso foi feita para você estudar 2 horas por semana, 2 horas por semana, então em 2 ou 3 semanas você já finalizou essa parte de teoria, de aprender a técnica. A partir daí, até o dia da prova, só fazer questão. Então você faz uma questão, recebe a correção e manda uma outra questão na outra semana. Então a ideia é, faz uma redação, manda para correção, a gente vai corrigir e te dar um feedback com base no espelho da Banca Sebrasp.
você vai ver o que errou, né? E vai aplicar essas melhorias na próxima redação. Então, o processo é esse. Quantas redações, Bruno, eu tenho que fazer até o dia da prova? Quantas? Nesse modelo de manda para correção e recebe um feedback, você tem que fazer no mínimo 3, tá? Por que no mínimo 3? Porque aí você vai ver os pontos que você está errando. Porque não adianta você fazer várias sem correção, porque senão você vai cometer o mesmo erro em todas, né? Então a ideia é que alguém veja o que você está fazendo para saber se está certo, se está errado, no que se refere à técnica aplicada à banca Sebrasp. A partir daí, quanto mais redações você fizer, melhor. De preferência com correção, né? Se eu puder ter correção, seria o ideal, beleza? Mas o processo é esse. Então, quando chegar lá em fevereiro, você vai estar... vai estar ninja na discursiva se você seguir esse planejamento aqui. Você vai estar com confiança, principalmente, e, se Deus quiser, vai chegar lá com tranquilidade para poder responder a uma boa prova. Então, como é que está estruturado o nosso curso, tá? Então, você tem aqui a técnica discursiva bem sucinta, né? Para você fechar aí no máximo 3 semanas, estudando 2 horas, então, no máximo 6 horas você fecha, né? Você pegar um final de semana aí, perigoso você fechar em um dia. Temas para poder praticar, beleza? Aí os temas já são voltados para as matérias que estão lá no edital, beleza? Tem as correções individualizadas, a depender do plano que foi contratado, e a proposta de resolução dos temas. Então, a gente pega a técnica, monta as propostas de resolução para você poder ver como que aquele tema que a gente selecionou poderia ser respondido utilizando a técnica do curso, beleza? E se você não é aluno, né, esse treinamento deve estar disponível aí a um preço acessível, então você pode entrar lá e se preparar. E vale a pena, né, entrar no treinamento, vale a pena se preparar para a discursiva? Gente, esse aqui é o Pedro, ele mandou uma mensagem, tá? Ele fez o concurso da CGU, beleza? E ele tirou 60 pontos na redação, foi uma nota excelente, uma das maiores do concurso, e por conta disso, ele saltou da posição 141 na objetiva para a posição 39. Ele passou na frente de 102 candidatos. Detalhe, foi para dentro das vagas, tá? Então a discursiva ele tem esse poder. Às vezes você não foi tão bem na objetiva, mas você tirou uma nota super alta na discursiva, como a maioria das pessoas não se prepara para a discursiva, você passa essa galera, né, e figura ali entre as primeiras colocações. Imagina só, ano que vem, né, nessa data aqui, que a gente está vendo esse vídeo aqui, final do ano, você já tomado posse lá no concurso da CGE Rio de Janeiro, ganhando seu salário aí de mais de 11 mil reais. Imagina, olha, a gente está falando de um ano, olha a mudança de vida que você pode ter, né, se obter aí um bom desempenho nessa prova da CGE Rio de Janeiro, beleza? Então é isso, se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado ou na Academia de Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.